Feche os olhos, deixa o seu corpo leve. Assim como Davi foi contra o Golias, porque sabia que vencendo Golias, todos os demais inimigos filisteus seriam subjugados. Que essa nossa oração promova uma batalha espiritual, uma guerra espiritual. E os teus anjos venham varrer cada parte, cada área da vida dele. E traga aqui amarrado o principal, o chefe, o Golias. Isso. Segura o corpo. Vem pra cá. Espírito imundo, o que você está fazendo aí? Eu quero a alma dele. Ele me deu, agora é minha. Ele te deu como? Ele aceitou a aliança. Aceitou o pacto. Ele me serviu. E não vou desistir. O pacto foi esse que ele citou, que ele derramou sangue? Pois é. Quer dizer que por causa dele ter derramado sangue para você, você entende que ele é seu. Você também sabe que sangue é vida. Tá bom. O que está acontecendo na vida dele atualmente que você está fazendo? Colocando vício. Quero matar ele com vício. Matar todo mundo ao redor. E o que você faz? Por exemplo, qual é o teu trabalho aqui, na cabeça dele, para mantê-lo no vício? Colocando desejo e a vontade. Para que ele use mais e mais. E nunca vai encontrar o que quer. As pessoas aí fora acham que o vício é um problema social, é um problema psicológico, é uma questão de influência. As pessoas não sabem de nada. Como assim? Pois eu sou o vício. Tem que fumar e beber através de mim. Para que eu sinta o prazer. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Quer dizer que você não tem corpo, não tem boca para beber, para fumar, para usar droga, para sentir prazer. Mas eu tenho essa matéria. E você tem qual projeto aí final? Levar a alma dele para as profundezas do inferno. Então não basta fazer sofrer em matéria, em corpo. Não. Eu quero ver queimar. Assim como eu queimo. Ué, mas as pessoas aí fora, na maioria, ou muita gente diz que quando morre acaba tudo. É o que colocamos na cabeça deles. Tudo enganação. E qual é a realidade depois da morte? Fogo, sofrimento, dor. Para todo mundo? Para todos aqueles que não aceitam o Criador. Não aceitou Jesus e morreu. Tá no fogo. E se aceitou e fez aliança com Deus, no sangue de Jesus, no nome dele? Tá salvo. Eu não tenho mais esse privilégio. Por isso, quem eu puder levar, eu levarei. Você é forte? Sou. Você é o chefe aí? Sim. O dono da cabeça dele. Ó Deus, eu não sei, eu não vejo. E ele, para ser ajudado, tem que ter limpeza total, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor, que vê todas as coisas, envie anjos. E se tem um demônio maior do que esse, se tem um Golias aí dentro, ou na vida dele, faz manifestar esse chefe, para a gente poder limpar. Isso. Segura o corpo dele. Segura. Semi de força comigo. Não é guerra física. Você quem é? Legião. Mas você é o chefe? Sim. É o cabeça? Sim. Você é forte? Sou. E se eu disser que você não tá com nada? Vamos duelar? Eu sou forte. Se você é forte mesmo. Então, você tem que amarrar o espírito que mora em mim, tomar a casa, a matéria, e me pôr de joelhos aqui.
Agora, se o que habita em mim, que é o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus me foi dado, é maior, você vai ficar de joelho diante dele, diante do que habita em mim. Tá valendo. Vamos lá, quem pode mais chora menos. Aí. Agora, você vai largar a vida dele, encosto. Pega tudo que é de vocês, porque hoje, se alguém introduziu ele num pacto com o sangue dele, com você, eu vou introduzi-lo num pacto com Deus Altíssimo pelo sangue do Senhor Jesus. E o sangue de Jesus vale mais do que o sangue dele. Então o primeiro pacto feito com você vai ser anulado! Levanta a cabeça dele e olha para mim com os olhos dele. Pega o que é de vocês. O meu Senhor expulsou uma legião. E ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que faço, e obras ainda maiores fará. Então agora, a legião inteira pega as malas. Vocês sejam queimados agora. Peguem tudo que trouxeram para a vida dele, para a família dele. Nesse momento há um transporte espiritual. Onde houver demônio atuando em sangue do sangue dele, onde houver alguém da linhagem, da família, dos antepassados dele, que tiver demônio lá, vem para cá também. Sejam vocês queimados agora. Queimados! Queimados! Todos vocês agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, saiam! E não voltem mais. Você está livre, rapaz. A partir de hoje é vida nova. Como é que você está agora? Qual a diferença? Fala aí para as pessoas ouvirem qual é a sensação agora. Tô respirando. Não estava bem, não? Não tava. Parece que tinha um caminhão nas minhas costas. Tá leve. Tô leve. Tô bem, pastor. Você derramou o seu sangue para o diabo. Você não mediu, você jejuou para o diabo. Você obedeceu o diabo. Você colocou ele acima da... Você colocou o seu vício, que é o diabo. Ele é o vício. Você colocou acima da tua mãe. Você colocou acima da tua alma. Você colocou acima de tudo. Você não foi raso no seu relacionamento com o mal. Agora, você vai entrar num pacto com Deus. O pacto com o diabo foi com teu sangue. O pacto com Deus é no sangue do Senhor Jesus. E o sangue de Jesus está acima do teu. Então esquece o que você deu para o diabo. O que vale agora é o que Jesus deu por você. Se você disser sim para Jesus e sair por essa porta e tomar uma decisão, com a decisão tomada, de que a partir de hoje você vai agradar a Deus, custe o que custar. O diabo vai enviar pessoas para chamar você para usar droga, o diabo vai usar pessoas para chamar você para fazer uma fita, para fazer alguma coisa. Você vai dizer não para todo mundo e sim para Deus. Sim. Se você levar Deus a sério e a tua vida não mudar, eu deixo de pregar o Evangelho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi Deus ignorar um coração sincero, por mais errada que a pessoa tenha sido. Por piores que foram os seus feitos no passado até hoje, tudo vai ser apagado agora. E você vai viver uma vida nova. Foi o que eu falei. O teu testemunho dá um livro, rapaz. Imagina quantas pessoas vão ser ajudadas através do seu testemunho. Quantos vão ser ajudados? Você crê? Sim.
Está disposto a fazer mais para Deus do que fez para o mal? Estou disposto, bispo. Colocar toda a vida no altar? Toda a força, tudo que for preciso. Tudo que for preciso. Tudo que for preciso. Então, isso aqui vai ficar registrado para a gente contar o teu testemunho depois. Porque você vai receber o Espírito Santo. Eu creio. Você quer, né? Sim, bispo. Fecha os olhos. Eu dou a ele o que eu tenho, meu Pai. Assim como eu coloquei a minha mão sobre ele para arrancar o diabo, o mal, agora venha o Espírito do Senhor sobre ele. E o entendimento dele seja iluminado e ele tenha paz. Que o Espírito do Senhor venha guiá-lo. Seja agora sim o guia da cabeça dele, o dono da cabeça dele a partir de hoje. Porque eu o abençoo como ministro da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Bom dia, você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito polêmico, que é esse tema de libertação. E dentro desse tema de libertação, os pastores devem ou não deixar que a pessoa que está possessa, aquele espírito maligno, fale ou não. E para isso, eu quero abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, aonde vai dizer aqui, no versículo 24, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Ou seja, o Senhor estava dentro de uma sinagoga, de repente se manifestam espíritos malignos dentro de um homem que estava dentro da sinagoga, não era fora, era dentro. E aí ele pergunta, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Aí ele fala, presta atenção, conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente, fica quieto e sai dele. E aí na mesma hora ele saiu. E aí algumas pessoas, alguns pastores, alguns teólogos, usam exatamente esse versículo para dizer que nós não devemos entrevistar demônios. É assim que eles falam. Só que eu queria que você abrisse agora comigo, nesse mesmo lugar, nesse mesmo capítulo de Marcos, no versículo de número 34. Jesus, presta atenção, curou a muitos de várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. E aí eu quero que você preste bastante atenção nisso, naquilo que eu vou falar. Nós acabamos de ver uma libertação de um jovem que fez um pacto com o diabo. E aí você acabou de assistir o bispo Adilson Silva, da Universal, homem de Deus, conheci ele pessoalmente lá na Rua São Clemente, número 72, quando ele estava como pastor ali. Estive no gabinete dele, nós conversamos, enfim. E aí Deus usa a vida dele para poder libertar esse rapaz. E você percebe que esse rapaz ele fez pactos, com o adversário. Você percebe no que ele fala, como está a vida desse rapaz, o que ele estava fazendo, como que é conduzida a libertação. E aí você percebe que no final, o bispo Adilson, depois de saber que ele fez pacto, tal, e que expulsou, repreendeu aquele demônio, fala com ele que agora ele deveria fazer um pacto com Deus, através do sangue do Senhor Jesus. Você vê que toda a libertação, ela é conduzida para saber, entender os pontos que o adversário estava operando na vida desse rapaz, para que a libertação fosse mais efetiva. Você não é obrigado a fazer a mesma coisa. Você não é obrigado.
Você pode simplesmente, quando manifestar, botar a mão, sai e acabou, e ponto final, e leva a pessoa para a igreja. Não estou falando que você deve agir assim. Só que você imagina o seguinte: nós somos de um exército, o exército do Senhor, o exército da luz, e nós estamos enfrentando o exército das trevas, e nós conseguimos capturar um adversário, que é o caso desse demônio que está manifestado nesse rapaz. Ele foi capturado pela luz, ele está ali dentro de um corpo, dentro de uma matéria, manifestado naquela matéria, mas ele é um prisioneiro, ele está capturado ali pela luz, pelos anjos do Senhor e pelo poder de Deus. Então, quando o exército captura algum soldado dos seus inimigos, do exército inimigo, o que você vai fazer? Você vai levar, você já deve ter visto esse filme, você vai levar aquele soldado, aquele prisioneiro para um determinado local, e ali você vai arrancar dele o máximo de informações possíveis, para você poder montar uma estratégia mais efetiva de uma ação, para que você possa vencer a guerra, vencer a batalha, saber onde eles estão atuando, saber quais são as frentes de batalha, onde eles têm mais reforço, aonde não tem, aonde tem mais armamento, enfim, você monta aquela estratégia ali, obtendo informações daquele prisioneiro. Então, quando você tem uma igreja que trabalha com libertação, você trabalha exatamente assim, obtendo o máximo de informações que você pode do teu inimigo para que você monte estratégias de guerra. Tanto é que, a nível de libertação, não tem nenhuma igreja igual à Universal. Desculpa, mas não tem. A nível de libertação, a nível de evangelismo, não tem. Não tem. Estou falando para vocês que não tem, porque eu conheço. Não estou falando porque me disseram, estou falando porque eu conheço. Então tem pessoas que não concordam. Amém, não tem problema nenhum, você não é obrigado a concordar comigo. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que está escrito na palavra. Porque os demônios sabiam quem era o Senhor, e eles mesmos falam: tu és o Santo de Deus. Eles sabiam quem o Senhor era, sabiam que o Senhor era o primogênito, é o primogênito da criação, o Verbo que foi criado pelo Pai, o Verbo para que através do Verbo fossem criadas todas as coisas. Então eles falam no ar de soberba, sabe, naquele ar de altivez, sabe, tu és o Santo de Deus, porque vieste nos perturbar antes do tempo. Ou seja, eles sabem que tem um tempo determinado para todas as coisas. Só que naquele momento ali, eu quero que você preste atenção nisso, eles estavam dentro de uma sinagoga, irmãos. Dentro de uma sinagoga, um lugar, entre aspas, santo. Um lugar que era estudado a Torá, o lugar que eram cantados hinos de louvores ao Deus Yahvé. E naquele momento ali, quando o Senhor, o Santo de Deus, se manifesta, quando Jesus entra, quando é dada a oportunidade para o Senhor, o mal vai se manifestar, lógico e óbvio, porque aonde tem luz, aonde tem poder de Deus, aonde tem santidade, o mal vai ter que se manifestar, não pode ficar escondido. E nós vemos isso, não foi uma nem duas vezes não, várias vezes isso aconteceu. Quando Jesus chegou em Gadara, que foi libertar aquele rapaz lá, e ele foi transformado em um missionário, porque ele queria seguir o Senhor falou assim: não, vai para a tua família, fica lá com a tua família e diz que grandes coisas o Senhor te fez. Então o que acontece? Quando aquele rapaz ele é liberto, antes de ser liberto, quando o Senhor toca os pés na areia, aqueles demônios, aquela legião que estava naquele rapaz já vai se encontrar com o Senhor, porque, irmãos, eles conhecem a autoridade do nome do Senhor Jesus. Eles sabem quem é o Senhor. Não tem como o inferno bater de frente com Jesus. Não tem como. Não tem como. Não existe isso. Não tem como. Então eles vão sempre reconhecer o poderio do Senhor. E você vê que o Senhor aí, nesse momento, havia passado pela tentação do deserto, já havia enfrentado o diabo, já havia enfrentado as tentações, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, que é aquilo que o adversário faz comigo e com você sempre. As armas do diabo não mudam. É a concupiscência dos olhos, ou seja, o desejo dos olhos, onde eu coloco os meus olhos e o que eu desejo.
Os desejos da minha carne, porque a nossa guerra maior é contra a nossa carne, é a soberba da vida, que é o orgulho, a altivez, a soberba, a prepotência e por aí vai. Pessoas que às vezes têm um cargo elevado de alguma coisa, acha que é alguma coisa, e aí entra o orgulho, a altivez e por aí vai. Então o Senhor já havia passado por essa etapa, e ele havia começado o seu ministério. E ele, ao manifestar aqueles demônios naquele homem dentro da sinagoga, o Senhor vai e expulsa. Só que quando eles começam a falar, que o Senhor percebe que eles iam falar quem ele era, e chegaram a falar, tu és o santo de Deus, o Senhor, cala a boca. Por quê? Não tem que falar nada. É como se você estivesse operando uma libertação, e isso já aconteceu comigo, e o demônio manifestado naquela pessoa, dentro daquele recinto, daquele ambiente, dentro da igreja, começa a falar mal de uma outra pessoa. Isso aconteceu, irmãos. Nós estávamos num trabalho de libertação, e naquele trabalho de libertação, eu havia conversado com o rapaz, porque o Senhor havia me dado algo com relação a ele. Eu perguntei a ele, eu falei, como é que está a tua vida espiritual? Não, estou bem, pastor, estou bem. Está bem mesmo? Estou bem. Eu falei, poxa, quantos por cento? De 0 a 10? Não, pastor, estou 10. Eu falei, rapaz, tu está melhor do que eu. E aí, só que eu já sabia pelo Espírito que alguma coisa estava errada. Eu sabia que ele não estava tão bem assim. Só que eu vou ficar quieto, eu não vou envergonhar ninguém, eu não vou humilhar ninguém, A nossa intenção não é essa. E aí logo em seguida, um pouquinho depois, se manifestou um demônio no rapaz. E quando o demônio se manifestou, o demônio olhou para ele e começou a querer entregar, irmãos, os podres daquele rapaz, aquilo que ele estava fazendo de errado. O que eu fiz? A esposa daquele rapaz estava no culto, o demônio quis dizer que ele tinha um amante, Deu a entender isso, e eu automaticamente ali percebi, mandei o demônio calar a boca, ficar quieto, depois repreendi e expulsei. Então o que acontece? Tem situações que você não pode deixar falar, porque quem está no controle da libertação é você, pela autoridade e poder do nome de Jesus. Então tem que se sujeitar. Então, no caso específico ali, o Senhor não deixou eles falarem porque eles sabiam quem o Senhor era. E não estava na hora de revelar o verdadeiro Jesus, o Santo de Deus, aquele enviado. Não estava na hora ainda. Por isso que o Senhor repreendeu. Logo depois você vai ver que o Senhor fala. Está escrito ali, irmãos. O Senhor não deixava eles falarem porque eles sabiam quem ele era. Mas no caso do gadareno, houve um diálogo. O Senhor conversou com eles. O Senhor conversou, qual o teu nome? Legião, tal, está entendendo? Então, irmãos, nós temos que parar com esse tipo de comportamento, mas eu até entendo que esse tipo de comportamento, sai, não deixa falar não, são igrejas que não trabalham com libertação, são igrejas que não têm profundidade na área da libertação, não tem, porque se você falar comigo que a Assembleia de Deus, se você falar comigo que Deus é amor mais ou menos, um pouco, mas se você falar comigo que a Assembleia de Deus, que uma batista, que uma presbiteriana, que uma metodista sabem trabalhar com libertação, eu vou chegar para você e falar, é mentira, porque não sabe, porque eu as conheço. Não estou falando porque não, eu as conheço. As igrejas neopentecostais, então, meu Deus, algumas piorou mais ainda. Então, igrejas que trabalham com libertação, igrejas que sabem trabalhar com libertação, são igrejas específicas que trabalham com essa área, que aí é o caso de libertação de cativeiros e da Neuza Antioca, que partiu para o Senhor agora há pouco tempo, se eu não me engano a igreja dela, enfim, nem sei o nome, mas são igrejas que trabalham especificamente com isso. Mas das que a gente mais conhece é a Igreja Universal, que para mim vem em primeiro lugar, depois vem a igreja do R.R. Soares, que eu esqueci o nome agora, depois vem a igreja do Valdomiro, que saiu da Universal, então ele sabe trabalhar com isso. Então o que acontece? São igrejas que trabalham especificamente dentro dessa área da libertação. E das pentecostais eu já falei, é a Deus e Amor, que
né, ainda trabalha um pouco com libertação. Mas se você falar assim, pastor, qual é a igreja especialista nessa área? É a Universal, não tem outra. Por isso que ela é a mais odiada, é a mais perseguida, por isso que falam mal, por isso, porque é claro, o inferno vai se levantar, lógico e óbvio. Se eu estou incomodando o inferno vai se levantar, irmãos, vai se levantar. Uma igreja pentecostal que também trabalha com libertação é a igreja do pastor Marco Pereira, Assembleia de Deus dos Últimos Dias, né? Também trabalha com libertação. Mas eu digo assim, especialista nessa área, irmãos, igual a Universal não tem. Exatamente por isso, porque já vem de muito tempo, né, eles saberem como o inimigo trabalha, por onde que vem, como ele atua. É uma igreja que ganha, né, lá dentro tem muito ex-pai de santo, ex-mãe de santo, pessoas que vieram do espiritismo, que vieram da Umbanda, que vieram do Candomblé, que vieram da Quimbanda. Então, né, eles trazem aquilo tudo e montam estratégias de guerra para poder vencer o adversário e para que outras pessoas que venham, né, exatamente desses lugares sejam libertos. Então não adianta, um exemplo, né, o Bispo Adilson, meu Deus do céu. Agora, o 01 da libertação da Universal é o Bispo Guaraci, que veio exatamente dessa área. O Bispo Guaraci, ele vem, né, não sei se foi, acho que, se eu não me engano, foi do Candomblé, e ele veio, e ele é especialista nisso, mas ele é o 01 da Universal a nível de libertação. Tem um pastor que eu gosto muito, que está na Bahia, que é o pastor Renato Nascimento, também, meu Deus, né? Pessoa assim, ele fazia um trabalho, uma reunião, né, ali na catedral, aqui no Rio de Janeiro, gente muito forte às terças-feiras. Então, quer dizer, sabe, são pessoas que sabem lidar. Agora, eu vou respeitar a tua opinião. Ah, pastor, não gosto, ah, pastor, não acho necessário, não tem problema nenhum, porque eu vou ser bem sincero, irmãos, tem pastores, tá, que não deixam o demônio falar, que expulsa logo quando se manifesta, ou manda expulsar, porque eles têm podres, e o demônio sabe os podres que eles carregam. Por isso que não podem falar, porque se eu tiver uma vida errada diante do Senhor, no mundo espiritual, os demônios que estão me rodeando, porque a Bíblia diz que eles estão ao meu derredor, sabem o que eu faço durante o dia, sabem o que eu estou fazendo escondido. Então é claro que, se o Senhor permitir, eles vão se manifestar e vão falar, e aí vai envergonhar a pessoa. Então o que acontece? Eles não deixam falar, em alguns casos específicos, né? Tem até um caso muito engraçado de um pastor que eu conheço, que esse pastor, ele foi expulsar um demônio, e aí irmãos, isso é verídico, tá? Esse pastor está aqui em Copacabana, tem a igreja dele. E ele, na hora, com pressa, ele foi procurar a cueca para colocar e não achou. Ele falou, quer saber? Botou a calça social, botou a camisa social, fechou tudo, botou o paletó e foi-se embora. E aí, quando ele foi expulsar o demônio, na hora que ele foi expulsar o demônio, irmãos, por incrível que pareça, o demônio, ele tenta te desestabilizar de qualquer jeito. O demônio olhou para ele e falou assim, não vou sair. Aí ele falou assim, por que você não vai sair? Vai sair sim, em nome de Jesus. Ele falou assim, não vou sair, porque você está sem cueca. Irmão, o que tem a ver cueca com a libertação? Mas quis deixar o pastor envergonhado. Aí o pastor olhou para ele e falou assim, com cueca ou sem cueca tu vai sair, em nome de Jesus. Ele expulsou e o demônio saiu. Então, quer dizer, entendeu? Ele tenta, irmãos, eles não são fáceis. Sabe, eles tentam pegar a gente da curva, tá entendendo? Eles tentam jogar, te desestabilizar, tocar na tua fé, sabe? Eles tentam de todas as maneiras, mas eles não conseguem. Se você tiver uma vida ali certinha diante do Senhor, fugindo da aparência do mal, orando, jejuando, se esforçando, né, o Senhor vai dar vitória, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Hoje é bate-papo, né? Hoje é bate-papo, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? Nós vamos aí fazer isso agora de vez em quando, né? Nós trazermos algum assunto para que a gente possa conversar aqui e passar para vocês isso em nome de Jesus, tá bom? Deixe seu comentário, pastor, não gostei, não gosto, concordo, não concordo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, que Deus
abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que você tenha aí um final de semana abençoado. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deus te abençoe, beijo no coração, e não esqueça, ore por mim, que eu estou orando por vocês. Sei de um lugar onde Jesus está.